Guarda o que eu vou te falar. Tudo que te evolui traz responsabilidade no pacote. Pegou isso aí, não? Tudo que te evolui traz responsabilidade no pacote. Ou seja, se você começa a crescer, se você começa a desenvolver mais coisas, se a sua empresa cresce, né? Se os seus projetos crescem, ou se você cresce com Deus, tudo isso também vai crescer o seu nível de responsabilidade. Jesus, ele disse assim: quanto mais é dado, mais é cobrado, mais é requerido. Então, eu fico muito feliz quando Deus está prosperando, quando Deus está desenvolvendo, quando Deus está fazendo coisas, né, Cláudio? A gente tem vivido tempo precioso, demais, demais, demais. A gente tem andado por essa nação, projetos esse ano de outras nações, e a gente tem visto que cada lugar que nós temos se movimentado, Deus tem aberto portas, né? A gente está conversando com o pastor Ronaldo, ali na casa de recuperação, as coisas se destravaram, os alvarás saíram, né? Os documentos foram aprovados, coisas que não acontecia há muitos anos, de repente foi destravando tudo, né? E eu acho maravilhoso isso, um destravar de Deus. Mas a questão é, a gente precisa entender o motivo e a linha de chegada disso tudo. Um dia eu fui pregar num congresso de avivamento, oh aleluia. Aí quando eu peguei o microfone eu disse assim: quantos querem um avivamento? Aí todo mundo aleluia, fez uma emoção. E eu disse: para quê? E as pessoas ficaram me olhando assim, né, com a cara, né? Tá bom, Deus pode avivar a minha vida, mas para quê? Qual é a linha de chegada disso? Para todo mundo olhar e ver que eu tô bonito no Instagram? E aí eu cantar aquela música: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você... Não. Deus quer avivar para que a gente gere senso de responsabilidade com a obra dele, com a vontade dele. Amém? Um avivamento, querido, é gerar vida onde não tem. Toda vez que a gente pede para Deus avivamento, a primeira coisa, a gente tem que reconhecer que está faltando vida. A gente fala: Deus, aviva a nossa cidade, aviva. A gente precisa reconhecer que tem coisas em nós que precisam de vida. Então a primeira coisa que a gente faz no avivamento é reconhecer nossas debilidades. Toda vez que Deus chamou um homem na Bíblia, né, chamou alguém para ser usado, você vê esse homem com um senso de temor. Moisés fala: eu não posso, eu não sei falar, Deus. Gideão se sente o menor do menor do menor. Salomão pede sabedoria, porque ele se acha indigno, ele reconhece as suas debilidades. A primeira coisa que acontece na vida de um homem ou uma mulher de Deus, quando Deus o chama, é o reconhecimento da sua debilidade. Deus não te chama porque você é, Ele te chama porque você não é. Porque está escrito aqui que Ele escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Tem alguém aqui nessa manhã que não é? Aleluia. Porque é muito lindo isso. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: eu não posso, eu não consigo. Num versículo: eu sou gago, eu não sei falar. Num versículo ele fala: eu não consigo. No versículo seguinte Deus fala: eu sou contigo. Olha que contraste. Num versículo Moisés fala: eu não sou capaz. No versículo seguinte Deus fala: eu estou com você. Porque não se trata de quem você é, se trata de com quem você está. Nessa hora, a responsabilidade de tudo que está acontecendo entre nós é de saber que é Deus quem faz. As pessoas perguntam para a gente: pastor, mas como é que vocês fazem? Como é que vocês, né, plantaram aí igrejas na pandemia? Como é que vocês fizeram para ir a essas nações e levar recurso? Eu lembro da Venezuela, a gente levantou 13 mil reais em 2 dias para levar para a Venezuela, num tempo terrível de fome, de guerra que eles estavam passando lá. Aí as pessoas perguntam: como assim? Né, o nosso projeto Amor Expansivo lá alimentou de 40 a 60 pessoas todos os dias na igreja por 5 anos. E agora está nos apresentando uma creche e a proposta de construir um propósito para orfanato, para cuidar de crianças. As pessoas perguntam: como? Não sei.
Vocês têm recurso para isso? Não. Então como é que vocês vão fazer? Não sei. Mas acontece. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é como um homem que plantou uma semente e foi dormir, e quando acordou estava grande. Coisas que são verdadeiramente de Deus, você não sabe explicar como faz. Se você sabe explicar como você faz, parece que não é Deus que fez, é você. Aquilo que você constrói com a sua força, você sabe explicar. Não, o negócio aconteceu porque eu fiz isso, eu fui proativo, e eu fiz aquilo, e eu tive uma estratégia. Amém? E a gente pode ter estratégia para fazer algumas coisas pessoais. Agora, no que diz respeito ao plano de Deus para nós, a gente não sabe explicar. E eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Vai acontecer coisas na sua vida que você não vai saber explicar. Você recebe isso? Alguém vai olhar e falar assim: como assim que seu casamento está de pé? Como assim seus filhos estão? Como assim? Não sei. Alto da compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Era um negócio meio assim, né? Eu não sei explicar, porque não é a minha força. Zacarias, ele profetizou num tempo de reconstrução. Ele disse: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? E a tradução dessa palavra, força e violência, as crianças já foram, né? Nem orei, que as crianças já estavam espertas, já estavam na frente nossa, já foram para a aula deles lá. Deus abençoe as crianças lá, em nome de Jesus. A tradução é habilidades pessoais. Querido, os três perigos de viver. Primeiro, viver por necessidade. Parece que tudo que você faz é em volta daquilo que você precisa. Eu não quero viver assim. Segundo, viver por desejo. Parece que tudo que você faz é por causa daquilo que você deseja. Agora, o melhor é viver por propósito. Amém? Não viva por necessidade, não viva por desejo, viva por propósito. Porque dentro do propósito, a necessidade é suprida, e dentro do propósito, aquilo que Deus deseja é estabelecido. Nem sempre o que a gente deseja é melhor para nós. Você concorda comigo? Guarde isso. Aquilo que você precisa realmente é melhor do que o que você deseja. E Deus sabe o que você realmente precisa. Por isso que se a gente se move por Deus, a possibilidade da gente continuar progredindo, não em recursos humanos, mas progredindo no propósito de Deus é maior. Uma coisa que a gente sempre falou lá em Cruzeiro: tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Pegou isso? Tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se é o dinheiro que te move, quando acabar o dinheiro você para. Se é o reconhecimento das pessoas que te move, quando as pessoas não te reconhecer, você vai parar. Mas se é Cristo que te move, você não para, porque Ele não para. Está escrito aqui em Filipenses 2,6: o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vocês estão num trajeto imparável, porque não é um trajeto que depende de senso de desistência quando o estímulo é atendido ou não. Eu não preciso de estímulos para caminhar em Jesus, porque o meu maior estímulo é o próprio caminho, Cristo. Você quer um estímulo para andar em Cristo? Ele já está, Ele abriu o caminho para você. Amém? Pessoas que estão despreocupadas com coisas fúteis, porque já entenderam as coisas de Deus como um plano superior na sua vida. Quem tem um propósito definido não se distrai com coisas secundárias. Quantos aqui nessa manhã tem um propósito definido? Tipo, eu sei aonde eu estou indo, Senhor. Eu sei quem governa a minha vida. Eu sei, como disse Jó, em quem eu tenho crido. Poxa, Jó estava leproso, tinha perdido os bens, tinha perdido só tinha um caco de telha. E a esposa, oh, mulheres gloriosas, tinha mais nada no Jó, mas a esposa estava ali. Ele só tinha um caco de telha. Ele raspava a lepra e dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Meu Deus. E em breve ele se levantará. O cenário terrível em volta daquele homem não tirou ele do cerne daquilo que ele vivia. O que Deus fez? Restituiu tudo em dobro. Deus vai restituir aqueles que não param.
Deus vai dobrar a colheita daqueles que mataram o espírito de desistência. Amém? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes? Porque a nossa alma é frágil, nossos sentimentos são frágeis, eles não aguentam pressão. Agora eu aprendi que viver a obra de Deus é viver na pressão, não no peso. Tem gente que carrega peso, mas tem gente que carrega pressão. Qual a diferença? O peso te deixa cansado, a pressão te amadurece. O peso te joga para baixo, a pressão te joga para o alto, cara. Você quer uma vida sem pressão? Não existe. Eu vi um videozinho do John Piper falando sobre o que é uma tragédia de vida. E ele disse assim, que duas missionárias de 70 e poucos anos estavam viajando para uma cidade dos Estados Unidos, e elas viveram a vida entregue, levantaram muitos projetos sociais para Deus, pregaram o evangelho, muita gente se converteu, oraram, muita gente foi curada. Elas tinham praticamente 80 anos de idade, 70 e poucos, estavam indo para uma cidadezinha para pregar. O carro perdeu o freio, perdeu o controle, elas caíram em coisa lá e morreram na hora, assim, coisa de segundos, pum, elas morreram. Aí ele estava dizendo, e você olha para isso e você fala, uma tragédia. Ele disse assim, isso não é uma tragédia. Alguém que viveu uma vida inteira devota ao Senhor e deixou legado na família, na cidade, na nação, teve uma morte que de repente, já com 80, quase 80 anos, se nós chegar até lá hoje em dia é muito já, né? Ele disse, não, isso não é uma tragédia. Tragédia é isso aqui, ó. Aí ele pegou um folhetim e leu assim, eu não lembro os nomes, mas vamos colocar aqui, Jack e, sei lá, Chris. Ah não, Chris tem aqui, não pode, tem que ser outro. Jack é a mulher, e o John, pronto, Jack e John conseguiram se aposentar antes do tempo, foram beneficiados e com seus 40 e poucos para 50 anos foram aposentados, e agora eles estão felizes de uma vida sem precisar fazer nada, compraram um barco, mudaram para o litoral e estão colecionando conchas. E ele disse, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. É alguém que resumiu a sua linha de chegada em não fazer nada e colecionar conchas. Eu achei interessante o que ele falou. Eu falei, meu Deus, quantas pessoas parece que o que mais quer é não fazer mais nada e não ter uma missão, não ter algo para fazer para Deus. A Bíblia fala daquele homem que enriqueceu tanto e juntou tudo nos celeiros, e os celeiros dele estavam cheios, e ele disse assim, os meus celeiros estão cheios, eu não preciso mais, o que eu vou fazer? Não vou mais trabalhar, vou desfrutar, vou comer, vou beber, vou viver a vida que eu quero, porque eu não preciso de mais nada, meus celeiros estão cheios. Olha isso. Sabe o que Jesus falou para ele? Louco, não sabe que amanhã mesmo o Senhor pode pedir a sua alma? Amanhã mesmo. Arruma uma cadeira aí para o irmão, seja bem-vindo, irmão, senta aí, os irmãos vão colocar uma cadeira aqui para você, amém? Para que a gente está vivendo? O que a gente está construindo? Aonde a gente está querendo ir? Será que tudo que a gente vai fazer tem a linha de chegada em nada? Ou será que a gente tem uma missão? Se você quer viver uma missão, se prepara para a pressão. Você é convicto naquilo que Deus quer de você? Sabe aonde que Jesus foi mais provado na sua convicção? Foi ali no Mateus 4, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo estava tentando ele, e ele lá, convicto na palavra. O diabo falava, mas diz assim as escrituras, e Jesus, mas assim diz, nem só de pão vive o homem. E ele combatendo o diabo. O que ele estava vivendo ali? Uma pressão, porque ele estava em jejum, passando necessidades fisiológicas, e o diabo estava tentando e provando ele.
E foi o momento do ministério de Jesus que ele mais se mostrou convicto nas Escrituras. Você está convicto? Então nunca se esqueça, convicção só é convicção quando se mantém na pressão. Eu vou repetir, convicção só é convicção quando se mantém na pressão. Toda vez que você está convicto muito, pode ter certeza, a panelinha de pressão vai ligar. Você acha que a panelinha de pressão é ruim? Ela amolece a carne. Quem já comeu uma carninha na panela de pressão com sazon? O que você quer dizer com isso? O que vai realmente deixar você com sabor para essa terra é as pressões dentro do propósito e o amor de Deus, o sazonzinho derramado te protegendo o tempo todo. Porque Deus não livrou os 3 jovens da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Amém? Tem coisas que a gente vai ter que passar, mas é para a gente crescer. Amém? Tudo que pressiona, impulsiona. Tudo que dói, ensina. O poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por que a gente tem uma capacidade tão grande de olhar a dor do processo, mas não olhar o ensino que ele traz? A gente reclama da ferida que o processo promove, mas a gente não olha a qualidade do ensino. Você sabe por que você melhora a cada tempo? Você sabe por que você cresce? Você não cresce deitado assistindo Netflix e tudo de boa, colecionando conchas. Você cresce com desafios, querido. Você cresce com circunstâncias que Deus promove para que você haja, para que você tenha poder de reação. Deus, Ele forja em nós ação e reação, porque o que mostra quem a gente verdadeiramente é a maneira que a gente reage às coisas. Guarde isso, agir é fácil. Você tem um plano, você acorda de manhã, você tem que entrar a tal hora, você tem que executar uma tarefa, você vai agir dentro daquilo que você já sabe que você tem que fazer. Isso é fácil. O difícil é reagir, quando no meio dessa tarefa o trânsito para, quando no meio dessa tarefa o carro estraga, né, Silas? Quando no meio dessa tarefa as coisas não acontecem igual a gente previsiona, quando no meio dessa tarefa alguém que deveria estar fazendo a tarefa com a gente não compreende e tem um contratempo dentro da casa, dentro da família, e nessa hora já não é ação, é reação. Agir é fácil, reagir é difícil. Agora deixa eu te contar uma coisa. Nós agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. A reação revela quem somos nós de verdade. Eu fiz isso porque eu estava em pressão. Não, você fez isso porque você é assim. A pressão revela. Meu Deus. Fato que nós não somos perfeitos. Tem momentos que a gente é pego de improviso. Eu sou. Tem momentos que eu reajo nada a ver. É porque talvez é a hora que eu tenho que melhorar algumas coisas dentro de mim. Amém? Ação e reação. Veja, a gente pensa que é Deus que vai fazer tudo. Sim, Ele já fez, Ele deu o Filho dele. O principal Ele já fez. Agora, Tiago 4,8 fala: achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Quem dá o passo? Ele já deu o passo, Cristo. Agora, dentro do que Ele fez, você tem que dar o seu passo. E à medida que você age, à medida que você responde, Deus corresponde. Achegai-vos, que Ele se achega. Então fala comigo: eu respondo e Deus corresponde. Agora a gente só quer que Deus responda. A gente fala: Deus, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, faz isso. Só que você não dá o seu passo. Deus não... Você já viu na Bíblia que Jesus não respondia a pergunta dos outros? Ele respondia a resposta. Quando alguém perguntava: Senhor, com que autoridade João Batista fez isso? Ou não, com que autoridade você perdoa pecados e tal? Aí ele responde os fariseus com outra pergunta: mas com que autoridade João Batista batizava e fazia aquilo lá? Jesus não ficava respondendo as perguntas do povo, ele respondia a resposta. Ou seja, Deus não fica agindo, Ele reage à nossa perspectiva dentro do que Ele já propôs. Um dos maiores enganos é quando a gente acha sempre que Deus vai trazer coisa nova, mas a gente não precisa fazer nada. Aí a gente vai lá no culto e não faz nada, a gente não dá um passo, a gente não se posiciona, a gente não obedece, a gente não vai nos princípios, e a gente vai e diz: o melhor de Deus está por vir.
Não, o melhor de Deus não vai vir. O melhor de Deus já veio. Já morreu por nós, já ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. O melhor de Deus vai voltar. O melhor de Deus é Cristo. Agora, quantas vezes as pessoas pensam, o melhor de Deus está por vir? O que eles estão pensando? A casa, o carro, a grana, o tapinha nas costas e 30 mil seguidores no Instagram. Esse é o melhor de Deus? No final da sua vida você vai colecionar conchas. Não, querido, eu quero morrer servindo o Senhor. Eu quero morrer, como diz Paulo, padecer. Querido, quem não tem uma razão para morrer, não tem uma razão para viver. Aleluia! Será que nós temos uma razão para morrer? A ponto de eu entregar minha vida se for preciso. Você sabia que nessa mesma hora tem cristão morrendo só por crer em Jesus Cristo em regiões onde há execução e há martírio? Eles estão morrendo, eles estão padecendo, e o Evangelho está sinalizando transformação em nações, enquanto alguns outros só querem vir no culto de domingo para que Deus os ajude a colecionar conchas. Está pesado hoje, mas está gostoso. Sabe aquele culto que você fica pensando assim, que raiva desse carequinha, mas o que ele está falando é verdade. Aquele sentimento de, está entendendo, querido? Abra sua Bíblia comigo, em cima disso aqui a gente vai falar. Filipenses 2. A gente leu um pouco, falou um pouco sobre isso lá no feriado de carnaval lá em Cruzeiro, no retiro lá. Eu gostaria de ampliar isso aqui. Filipenses, capítulo 2. A maioria das pessoas, querido, que vão buscar uma religião, não vão querer ouvir uma palavra como essa, não. Eles querem ouvir algo só que vai beneficiar de alguma forma. E isso vai beneficiar mais do que aquilo que Deus dá, porque isso aí vai mudar a nossa vida. O Evangelho que muda a nossa vida verdadeiramente. Verso 12, vamos desde o 12. Filipenses 2:12. Diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiro nesse mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Eu queria falar rapidinho com vocês aqui sobre futilidades e profundidade, superficialidade e profundidade, porque nós vivemos um tempo de uma geração, a geração mais rasa que existe é a nossa geração. Quando eu falo rasa, é mais presa em coisas superficiais, fúteis, sabe? O que alimenta a nossa geração de hoje é os videozinhos de 15 segundos. São as danças, as coisas. E eu estou falando de gente que se alimenta disso. A vida deles é presa nessas coisas. Parece que tudo que eles têm de conteúdo dentro da vida deles é coisas triviais, coisas fúteis. Ali, Paulo está dizendo que ele precisa ter a responsabilidade de resplandecer luz num mundo corrupto e pervertido, para que quando chegue o dia do Senhor, né, a volta de Jesus, ele não venha ser dado como aquele que correu em vão.
O que ele está querendo dizer? Aquele que colecionou conchas, aquele que teve toda a sua vida para si mesmo, mas não cumpriu um propósito de ser luz, de brilhar a luz de Jesus na geração aonde ele está colocando. Nós fomos chamados para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que Jesus existe. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na onde você está, você foi chamado para que Cristo seja revelado, para que as pessoas possam olhar a sua vida e resplandecer a luz de Cristo através de você. Quando você falar, as pessoas precisam entender que Deus é presente. Quando você abraçar alguém, as pessoas sentem o calor, um abraço diferente, alguém alegre, alguém que resplandece alegria. Agora, nós vivemos uma geração muito superficial. E inclusive na hora de buscar as coisas de Deus, parece que tudo que as pessoas querem é algo raso, sabe? É algo, eu só quero, sei lá, uma libertação, uma cura e uma bênção. É algo muito superficial e Deus, guarde isso, Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus precisa de pessoas que desejam um mergulho mais fundo, para que Ele possa depositar tesouros profundos. Deus sempre separou a multidão de um povo, de os discípulos. A multidão, ela era superficial. O que ela queria de Jesus? Pão. Jesus multiplicava o pão, aí no outro dia eles iam atrás de Jesus de novo, vai ter pão de novo, vai ter bênção de novo, vai ter coisa de novo. Aí Jesus não dava pão no outro dia, pregava o propósito. O que eles faziam? Iam embora, porque a geração rasa, ela não consegue ouvir os segredos espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não consegue receber as coisas do Espírito de Deus, porque para eles essas coisas parecem loucura, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando a nossa mente é pautada não na natureza de Cristo, mas ela é rasa numa vida pessoal, a gente não consegue entender as coisas espirituais. Aí a gente olha o movimento espiritual e fala: isso é loucura, isso aí mas Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos, ela é poder de Deus. Agora, essa superficialidade, ela é perigosa, porque ela está adoecendo a alma das pessoas. Por não ter uma profundidade nas coisas de Deus, as pessoas estão ficando frágeis, elas estão se matando, entrando em depressão, em problemas muito facilmente. Eu sei que esses casos existem, casos patológicos, fisiológicos, existem causas psicológicas e existem causas espirituais, mas eu quero me deter mais nas sentimentais. Tem muita pessoa que está sofrendo emocionalmente por causa do alimento de vida que ela tem. O que você se alimenta? O que alimenta? Tudo que você vê e ouve ocupa o seu pensamento. O que essa geração está vendo e ouvindo? Quando o grave faz bum, a dancinha, só isso, é o dia inteiro, só vendo séries, novelas e coisas que não acrescenta nada, só histórias carnais. E aí o que ocupa a mente dessa pessoa? A gente não percebe, querido, que a nossa geração, ela foi alimentada por um sistema onde tudo que ocupou a mente das pessoas foi dinheiro, sexo e poder. Olha o que é futilidade, o que é visualizado na internet, os vídeos rápidos, mas tudo tem a ver com sensualidade, ou com você ficar rico, ou com você ter poder. Arrasta para cima, pronto. Esse é o tripé. Isso está escrito em 1 João 2,16. As coisas do sistema desse mundo são desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Agora, como é que vai ficar uma mente que se alimenta disso o tempo todo? Tudo que alimenta, vamos trazer para o físico. O alimento é o que nutre o nosso organismo. Espiritualmente é a mesma coisa. O que a gente vê e ouve vai nutrir a nossa vida.
Aí a gente fica 12 horas por dia assistindo Sexo, Dinheiro e Poder, e depois vem num culto no domingo de 1 hora e pouco, de 2 horas de culto, e se passar de 2 horas ainda fica irritado. Ó. E a gente acha que a gente vai sobreviver espiritualmente a tudo que está por vir. Sabe, essa comida emocional é igual salgadinho de isopor. Dá uma falsa sensação de saciedade, mas não nutre a sua vida e te deixa doente depois. Assim é quando a gente vive uma vida superficial. A gente senta na televisão, liga a Netflix, ou liga ali, pega a rede social, você não percebe, mas você fica 1 hora ali, e vai indo, e vai indo, e dá o que em você? Uma falsa sensação de saciedade. Ah, eu tive um relax aqui agora, né? Parece que você deu uma relaxada, deu uma descansada, mas você não percebe que isso não nutriu você. E muitas das vezes, além de não nutrir, pode ter te gerado algum tipo de uma tentação, uma sensualidade que você viu. Hoje em dia, cara, você vai pesquisar aluguel de casa, clica, parece a mulher dançando de biquíni. É ou não é verdade? E a indústria da tecnologia sacou isso. Ela sabe que o que segura você na internet é futilidade. Então ela começou a aumentar a produção do salgadinho de isopor. E a sociedade começou a comer. E Deus está esperando. Quem são aqueles que vão mergulhar numa realidade onde eu realmente estou, para poder ser remédio para essa geração doente? Tem alguém aí, não? Pastor, você está dizendo que você não pode usar rede social, assistir filme? Claro que não, eu faço isso. Seria hipócrita dizer para você, e eu vou continuar fazendo, mas eu faço isso com consciência. Por exemplo, por um tempo, quando eu usei a rede social, você pode colocar, tem uma função que você coloca, as notificações daquilo que você procura ver. E aí quando você começa a rolar o seu feed, vai aparecer só os conteúdos que você procura. Está entendendo? Lá no Facebook tinha uma funçãozinha que chamava Ver Primeiro. Então o que eu colocava? Pessoas que trazem conteúdos que edificam, mensagens, coisas de Deus. Eu uso a rede social para isso. Está entendendo? Agora vou dizer para você que eu nunca me parei numa futilidade. Também já fiz isso. Estou falando de algo que eu já fiz. Só que eu já treinei o meu interior para botar como se fosse um alarme. Foi 3 videozinhos, já veio um negócio dentro de mim. Sai daí. Porque isso é entorpecedor, queridos. As pessoas fazem caretas com música de fundo e os comentários não sei por que eu estou assistindo isso, mas foi satisfatório. E elas se aliviam. Meu Deus, isso é perigoso demais, cara. Quando a gente vê, a gente perdeu a vida, cara. A gente perdeu a missão. Tinha 5 pessoas naquele dia que precisavam de uma palavra que você carrega. Tinha alguém, e o pior, às vezes o seu filho do seu lado, sua família do seu lado, o dia acabou e você não olhou nos olhos dele. E ele ouviu uma palavra dentro da escola, de uma ideologia maligna que está mexendo com o interior dele e você não percebeu. Porque o raso entorpece. Ele trabalha no conforto, no consolo só para você. Meu Deus, estou fazendo você pensar comigo. Daqui para frente a gente vai ter que estar muito atento. O que eu faço então, pastor? Vamos colocar um material de mergulho na nossa vida. Se você veio buscar algo aqui de Deus hoje não é coisas que o seu prazer vai saciar. Hoje você veio buscar um equipamento de mergulho. E equipamento de mergulho vai fazer você a saber andar em lugares mais profundos. Porque tem certos tipos de lugar que se você mergulhar sem equipamento, você não aguenta. Pressão estoura seu ouvido. É ou não é verdade? Aí você tem que ter um equipamento adequado, cilindro de... Está entendendo? Então o que essa palavra está fazendo? Está colocando em você um equipamento, está te chamando para mergulhar. Porque não adianta, você pega um cara raso, superficial,
caçunga do Batman, joga ele em 100 metros lá, de 1000 metros de profundidade, vai morrer. Tem gente que não pode andar no profundo se não tiver a vida alinhada. Eu já cansei de ver gente que acha que a vida dele assistiu 6 vídeos no YouTube, ficou espiritual e foi mergulhar no profundo. Quebrou a cara. Porque mergulhar no profundo em Deus não tem a ver com quanto você sabe sobre Deus, mas tem a ver com quanto Deus tomou sua vida de verdade, de dentro para fora. Agora, sabe o que é lindo? É que é difícil de sobreviver na profundidade. Só que tem lugares da profundidade que a pressão é tão forte que o pecado não aguenta a pressão da água. Se você mergulhar em alguns lugares, tem coisas pequenas e fúteis na sua vida que não vão aguentar mais a pressão. Deus está nos chamando para mergulhar. Eu estava vendo um documentário de uma espécie de peixe que vive tão profundo, mas tão profundo no oceano, que ela não precisa da luz do sol para sobreviver. O Criador deu uma luz para ela específica. Olha Deus falando com você que se você mergulhar fundo, você não vai precisar viver na luz dos outros. Deus vai dar uma luz para você. Algo, uma identidade. Identidade anda junto com profundidade. Quem se aprofunda em Deus entende mais qual é a sua luz, aquilo que deve fazer. Jesus ensinou isso em Mateus 16. Ele falou para o povo: quem estão dizendo que eu sou? Uns falam que o senhor é profeta, Jeremias, Elias. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro acessa a profundidade. Ele conhece quem Jesus é. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: olha, acertou, miserável. Ele fala: você entendeu quem eu sou. Ou seja, a intimidade te fez entender quem eu sou. Sabe o que Jesus diz para ele? Então eu vou dizer quem você é, e tu és Pedro. Quanto mais você aprofunda em quem Ele é, mais Ele revela para você quem você é. É por isso que tem gente que não sabe quem é. É o crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Está lá em cima. Uma hora parece que você olha. Teve um irmão uma vez que eu encontrei com ele na rua. Ele: glória a Deus, pastor, Deus está movendo, aleluia, eu estou com um propósito, e esse ano eu vou, e que Deus deu uma palavra, me encheu, e as coisas estão acontecendo. Falei: amém, irmão, que glória a Deus. 2 dias depois eu encontrei com ele. Falei: irmão, Pai do Senhor, aleluia. Ele: não aguento mais, não vou acabar com essa vida, quero mais. Eu: louco. Mas 2 dias atrás você era o cara, mano. Agora você parece o cocô do cavalo do bandido. O mosquito do cocô do cavalo do bandido. Você vem daqui para lá. Por quê? Uma geração rasa vai oscilar em sua vida de identidade. Mas quando você mergulha em quem Ele é, Ele começa a deixar claro para você quem é você. E você começa a andar todos os dias com mais clareza. E a dificuldade está ali, mas a clareza está aqui. A dificuldade não muda, mas você muda. Amém. Tem hora que a gente tem que olhar as coisas e não achar que o cenário vai mudar, mas tem hora que a gente precisa mergulhar para que a gente mude. Eu lembro do irmão que estava reclamando todo dia: Pai do Senhor, pastor. Aí o pastor falou para ele assim, pastor dele falou assim: tudo bem? Ele: pastor, estou bem não. Mas por quê? O que está acontecendo? Como é que está a sua esposa? Minha esposa está louca, parece uma goteira em dia de chuva, é pinga, 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 fala, fala. Mas e os filhos? Terrível, pastor. Nossa, meu Deus, que esse filho está terrível. Mas como é que está lá no trabalho, o salário? O salário, tá ruim. Reclamando. O pastor falou: vamos fazer o seguinte, vai para casa essa semana, eu vou orar por você todo dia. E você vai ler o Salmo 23. O Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada. Você vai ler todos os dias, está o horário. Só que não é um ritual, não. Eu senti de dar essa direção para você. Você vai ler e vai se apropriar da presença de Deus nas Escrituras. E eu vou orar por você. Aí passou a semana, era virada de mês ali. E aí chegou no domingo no culto, estava lá o irmão, o pastor: e aí, irmão, Pai do Senhor? Ele: Pai do Senhor, pastor, aleluia. Pastor, glória a Deus, que alegria estar servindo Deus aqui nessa hora com o Senhor. Ele: é mesmo, irmão? Que bênção, hein? E como é que tá as coisas lá? Como é que tá a esposa? Pingando como nunca, pastor.
E os filhos, terrível. E aí, melhorou lá no emprego? Não, o salário está do mesmo jeito, pastor. Só que tem uma coisa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para as águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. O que aconteceu? O problema continuou, mas ele mudou. Por que ele mudou? Porque o problema está no raso e ele afundou. Meu Deus! Ele continuou porque o problema estava naquele mesmo nível de profundidade, mas ele decidiu mergulhar mais fundo. Alguém aqui está entendendo que você precisa ir mais profundo do que o seu problema? Amém? Ele mergulha, você mergulha e você tem uma identidade. É lindo esse versículo de Mateus, porque ele fala, Pedro entende quem Jesus é, Jesus fala, tu és Pedro, e depois Jesus fala para ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, profundidade te dá identidade, que te proporciona autoridade. E ele fala, eu vou te dar, Pedro, as chaves. Sabe o que é chave, querido? Acesso. Abrir portas, porque profundidade te traz identidade, autoridade e te dá novos acessos. Você acabou de entender o que você precisa fazer no próximo tempo. O que eu preciso fazer? Põe esse equipamento de mergulho. Sai da futilidade e você vai começar a ter novos acessos, um novo nível de autoridade sobre algumas coisas que está te assolando. E a sua identidade vai clarear. Amém? Que coisa linda é mergulhar. Essa espécie de peixe que mergulha, ela tem luz própria, ela tem identidade. E nenhuma rede de pescador pega ela naquela... Porque não há equipamento humano que consiga aprisionar aquele peixe. Para descobrir ele, teve que ser com coisas, câmeras, equipamentos, sondas, né? Ou seja, se você mergulhar profundo, você entende a sua identidade. E a rede do pescador, da depressão não te alcança mais. A rede da ansiedade, a rede de algumas coisas que tentam te travar não te alcança mais. Amém? Olha o poder que é a gente se aprofundar. Eu mergulho e me torno luzeiro. É o que o Paulo falou aqui. Eu não quero correr em vão. Eu não quero colecionar concha e morrer no raso. Aliás, para catar concha tem que ser no raso mesmo, né? No fundo você cata outras coisas. Eu quero mergulhar. Guarde isso. A profundidade atrai os curiosos, irrita os religiosos e desperta os íntimos. O nosso movimento que a gente tem buscado em Deus vai ser assim. É profundidade. E o que vai acontecer? Vai atrair os curiosos, vai irritar os religiosos e vai despertar aqueles que têm uma chama acesa dentro deles. É por isso que quem tem uma chama de viver um propósito, que quando chega com a gente não quer nunca mais sair. É difícil de ficar, mas quando fica não quer mais sair. Amém? A música para isso é: olha que isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Olha, quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai. Edita essa parte aí do vídeo. Amém? Profundidade. Como que eu vou me alimentar? Equipamento de mergulho. Vai ler a palavra todos os dias, cara. Jejuar. Vai assumir responsabilidade, disciplina de estar na igreja. Uma das características da geração rasa é que ela não consegue. Pô, eu me lembro que quando eu comecei a botar equipamento de mergulho e Deus me separar para alguma coisa, eu ficava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhava em Lorena, voltava, chegava às 6:30 da tarde, 7:30, às vezes chegava, nem tomava banho, tinha dia ir para a igreja, da igreja ia entregar sopa na rua, da entregar sopa na rua e para vigília. Agora, tem pessoas que não conseguem nem a disciplina de congregar, de estar na igreja nos dias que foi chamado. Tem gente que tem logística, tem trabalho no horário, a gente compreende. Você está sendo encalhado no raso. É o obeso, está baleia demais, né? Encalhou no raso.
Agora, a gente não foi feito para viver nesse lugar, querido. Deus nos criou para aprofundar. A não ser que você queira ser só uma multidão. Aí beleza. O que Jesus disse assim, ó, para a multidão? Jesus falou assim, olha, eu ensinei esse povo por parábolas, para que eles não entendessem. Espera aí. Você fala, Jesus, sacanagem é essa aí? O que o senhor está fazendo? O senhor está pregando para o povo não entender? É porque esse povo é multidão. Eles estão muito no raso. Se eu jogar essa revelação para eles, eles não aguentam. Agora, para os discípulos, ele chamou, vem cá. Mas para vocês eu vou explicar a parábola. Porque eu separo primeiro os profundos, para os profundos ajudar essa geração rasa. E eu te ensino a palavra, e você vai começar a ajudar esse povo, na hora certa, através da sua vida, a compreender. A pergunta é, quem você quer ser? A multidão que Deus vai dar o pão e ocultar o segredo? Ou você quer ser os que vão ouvir o segredo para servir pão para a galera? Porque as duas pessoas vão existir. Está escrito aqui, ó, Deus dá pão para quem come e semente para quem semeia. Você precisa escolher hoje, o que você quer ser? O que vai receber pão ou o que vai distribuir? Eu quero distribuir. Porque quem distribui também come enquanto distribui. Aleluia! Você está pensando o quê? Que nós não vamos comer o pão? Nós vamos ficar dando para o pão e não vamos comer nada? Não, você já viu quando a gente faz churrasco? Quem mais come é nós. Nós e o Rafael, né? Deixa eu ver se está bom de sal, toda hora. Deixa eu ver se está bom. Todos os vídeos tem o Rafael, a mãozinha dele vem primeiro, cara. A galera filmando a carne, filmando colocar o sal lá, e lá vem a mãozinha dele lá. Eu vou dar para as crianças, sem vergonha, cara. O Rafael, que eu vou denunciar tudo, o Rafael, a vida dele agora vai ser um livro aberto. Todos os aniversários de família, nós somos primos da mesma idade, fomos criados juntos. Todos os aniversários de família. É impressionante. Você abre os álbuns dos primos de pequeno, começa a abrir, tá lá. O Rafael pego no flagra, antes do parabéns, roubando doce. Eu vi uns 4 álbuns de primo. O Rafael lá, foi só ele aqui de novo, cara. De novo, e pior que as fotos, antigamente não era aquele celular que você tira foto o tempo todo, as fotos parece que vinha só para pegar o Rafael certinho. Meu Deus, quem que era o fotógrafo dessa época? Eu tenho que chamar ele para fotografar o culto. Todo mundo queria, o Rafael pegava primeiro. Rafael, pega lá. Amém, amados? O que nós vamos escolher? Nós vamos ser aquele que quer comer, ou nós vamos ser aquele que vai distribuir a comida e ao mesmo tempo comer? Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez na sua família está cheio de problemas, mas Deus precisa levantar alguém lá. Alguém para assumir responsabilidade com Deus, para ser luz para aquela gente. E quem Deus vai levantar? É você. Mas por que eu? Porque eu sei que está ouvindo essa palavra. Se fosse o outro, estava o outro aqui. Então vai que é tua, Tafarel. Né? A gente precisa de alguém. Aleluia. Quem trabalha em empresa aqui? Levanta sua mão. Deus precisa de alguém lá dentro. Amém? E com quem que Deus vai contar? É você que está ouvindo essa palavra. Deus precisa de alguém. Eis-me aqui, isso. O nosso segredo, querido, é parar de murmurar, que aqui está dizendo no texto. Faça as coisas sem murmuração e contenda. Olha o que Isaías faz. Isaías, no capítulo 5, no 6 é melhor, a glória de Deus enche o templo. Isaías começa a dizer, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros. E o discurso dele está assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Mas de repente o Senhor traz o plano. A quem enviarei? O discurso de Isaías muda. Ele fala, opa, eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, o que você quer dizer com isso? Chegou o tempo de você sair do ai de mim e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quem recebe essa palavra aí? Eis-me aqui, eu vou sair do ai de mim. Não me fizeram, não me compreenderam. Não, eis-me aqui, Senhor. Agora é a minha vez de servir e de assumir responsabilidade. Alguém tem que carregar a carga naquela família? Vou eu. Alguém tem que segurar o tranco naquela empresa? Vou eu. Chegou a hora, querido, de deixar de ser carga carregada e começar a ser ombro que carrega.
Amém? A profundidade te faz assumir responsabilidade. Eu acho que Deus quer trabalhar com a gente nessa esfera. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que o recado foi dado. Hoje foi uma palavra para a gente amadurecer, assumir responsabilidade, deixar o que é fútil, parar de colecionar concha, meu irmão, e começar a trabalhar verdadeiramente para aquilo que o Senhor deseja. Amém? Vai investir tempo com Deus, cara. Vai investir mais. Você precisa estar mais com o Senhor. Se envolve com as coisas de Deus. Busca todos os dias. A Bíblia fala orar o tempo todo sem cessar, em espírito. Como assim orar sem cessar? É tudo que você está fazendo, você está conectado no céu, cara. Está ligado no céu. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar?